Muitas vezes um detalhe simples, como a questão da validade, essa daqui é de 5 anos. Então a gente tem que estar de olho nisso aqui. Outro detalhe simples que a gente tem que prestar atenção é a questão da mangueira por onde ela está passando. Tem muita gente que coloca a mangueira por trás do fogão e tem um forno atrás. Muitas vezes esquenta muito ali, o que faz com que resseque a mangueira, né? Diminua bastante a validade e ela acaba se rompendo. Porque o que eu quero que vocês prestem atenção aqui. O botijão, ele explode ou não? O botijão, ele é composto por 85% de líquido e só 15% de vapor. Então o botijão, né, ele não é para explodir, ele não explode. O que explode é a concentração de gás naquele ambiente que vai fazer com que acabe ocorrendo a explosão, se tiver alguma centelha, se tiver alguma coisa que possa gerar essa explosão, esse fogo. Então, muitas vezes o pessoal não está se aproximando do botijão ou alguma coisa do tipo com medo da explosão, mas não é assim que vai acontecer. Quais as partes do botijão? O botijão, ele tem a base, ele tem a calota inferior, tá? Ele tem um anel de solda ou anel de vedação, calota superior, haste para transporte. Na parte interna aqui, a gente nota a flange, tá? Essa parte completa, válvula UVC e mais no centro ainda, na parte mais interna, a gente tem o ringue. Na parte externa, aqui a gente vai notar também o plug fusível. Para que serve o plug fusível? Em caso de incêndio, né? Quando chegar a 78 graus, ele derrete, ele se funde, por isso que é plug fusível, né? Ele se funde, ele derrete e vai fazer com que a pressão interna saia. Então, não vai fazer com que aconteça o believe, né? Que é o aumento dessa pressão interna. Então, esse plug fusível já é exatamente para isso, que mesmo em caso de incêndio, onde o botijão esteja lá no centro, tá? Não ocorra a explosão, porque vai acontecer a diminuição da pressão por conta desse plug fusível que está aqui na lateral. Nosso GLP, gás liquefeito de petróleo, ele é composto por propano, butano, etano e pentano. Tá? A gente vai encontrar aqui esses 4 princípios no nosso gás, tá bom? Principalmente por propano e butano. Ele é composto principalmente por esses dois. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que o nosso gás liquefeito de petróleo, né, o nosso botijão de gás, ele é atóxico, tá? Ele não intoxica, né? Ele é incolor e ele é inodoro. Então a gente não vê a cor do gás e não sente cheiro. Ah, Will, mas quando o gás está aberto eu consigo sentir o cheiro. O que você sente é o cheiro da mercaptana, que é um princípio que é colocado junto ao gás exatamente para, se tiver algum vazamento, você sentir o cheiro. Ele já é colocado como medida de prevenção. Tá? Então, quando a gente abre o botijão, que sente aquele cheirinho, é o cheiro da mercaptana que a gente está sentindo, que já é colocado como uma medida para prevenir. O que a gente vê muito? Vocês viram que eu coloquei aqui manualmente o registro. O que acontece muitas vezes? O pessoal vai colocar, acaba utilizando martelo, acaba utilizando um alicate, alguma coisa para deixar bem preso. Gente, é muito errado aquilo ali. Tá? Se estiver tendo qualquer vazamento, você estiver gerando uma centelha, a gente pode estar facilitando para acontecer algo pior. Tá bom? Então, tanto a colocação como a retirada tem que ser manual. Ah, Will, é porque faz tanto tempo que colocou, tá? Que foi colocado, que eu não estou conseguindo mais retirar de forma nenhuma. Né? Isso aí muitas vezes acontece porque, como a gente falou, tem uma validade do material e não está sendo respeitado. Então, sempre na hora de colocar e retirar, é manualmente. Lembrando, colocação do registro só manualmente, tá? A gente não vai bater com nenhum outro material. Para verificar se está vazando ou não, olha o que o pessoal faz. Né? Completamente errado, né, gente? Então, pega a bolinha, né? Detergente neutro ali, ó, passou aqui próximo e vê
né, ver se está tendo vazamento. Né? É incorreto é você fazer com fogo. Né? Não é indicado, mas tem pessoas que fazem isso, infelizmente. Então a gente está aqui exatamente para aprender medidas de segurança. Isso aqui não é só para bombeiro. Isso aqui é interessante, um socorrista, como seria interessante a população como um todo saber. Porque pode acontecer em qualquer residência. É interessante sempre a gente prestar atenção nesses pequenos toques, assim, mas que fazem a diferença no dia a dia. Eu falei a vocês da validade, eu falei a vocês da questão que o botijão, quanto mais em um local arejado, aberto, melhor. Tá? Tanto que hoje em dia é feito muitas vezes aquela casinha fora, né, fora da casa, para poder não ficar dentro da cozinha, porque quanto mais estiver num ambiente fechado, né, maior é a chance de ter algum tipo de explosão. Como eu falei a vocês, o botijão ele não explode, porém a concentração dele em um ambiente, como acontece muitas vezes, o pessoal hoje em dia faz um móvel projetado e já fica o botijão, né, já o cantinho do botijão lá dentro. Então aquilo ali é muito perigoso, porque quando você vai ver, né, já tem uma concentração muito grande, aí você vai, liga aqui o fogo, né, do fogão e deixa lá próximo à concentração. Aí é por isso que muitas vezes acontece algum tipo de explosão ou incêndio. Outra coisa, vocês chegaram em casa e sentem um cheiro forte do gás. Né? Lembrando que o gás do GLP ele é mais denso do que o oxigênio, então normalmente ele vai estar na parte baixa, tá? Mas você consegue sentir por ele ter um cheiro forte, né? A mercaptana ele tem um cheiro forte. Então, se você conseguiu sentir o cheiro desse gás, qual é a primeira coisa a gente fazer? Antes de arejar o ambiente. Aquilo que vocês veem, né, nos filmes, que eu acho que quem já assistiu o filme antigo, viu aquele do pessoal deixar o gás aberto, quebrar a lâmpada, né, deixar só no fiozinho aqui da lâmpada, né, para quando a pessoa chegasse, acendesse, né, gerar a centelha e pegar fogo. Aquilo ali é real. Aquilo ali pode acontecer. Porque o gás, depois de muito tempo, ele começa, né, na parte mais baixa, mas ele vai subindo e ocupa todo o espaço. Então, assim, nunca a gente pode chegar no local, sentir o cheiro do gás, espera aí que eu vou procurar acender a luz. Né? A primeira coisa a se fazer é descer ou sair dentro da casa, enfim, e desligar o registro geral. Não precisa sair apagando as luzes. Eu quero que vocês desliguem o registro geral. Só depois que a gente fizer isso, é que a gente vai adentrar na casa novamente e vai abrir portas e janelas. Quebrou, né, um registro, como foi a situação que aconteceu com o colega, quebrou com o registro, com tudo, a entrada aqui está só vazando. Tira e coloca no local aberto. Quanto mais arejado o local, melhor. Eu tenho que fazer de tudo para evitar essa concentração desse gás. Muitos bombeiros, muitas literaturas falam, inclusive, que o simples arrastar do pé no chão pode ser que gere uma centelha e pode ser que gere algum tipo de incêndio, algum tipo de explosão, se tiver uma concentração muito alta, né, que seria o mais indicado você ir com os pés descalços, para poder abrir as portas e janelas. Mas são todos cuidados que a gente vai começando a atentar aos poucos, né, prestando atenção nisso, porque às vezes são coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, mas que passa despercebido, que a gente acha que sempre acontece com os outros. Né? Então, quando vocês veem aquelas situações, como tem vários vídeos que tem explosões do local de uma cozinha, vamos supor alguma coisa, aquela explosão aconteceu por conta da concentração do gás e não porque o botijão aqui simplesmente explodiu. Até porque, lembrando vocês, por mais que tenha um incêndio, ainda tem o plug fusível aqui, que é uma medida de segurança para poder diminuir a pressão e não acontecer a explosão. Então vamos lá. Pessoal, preste atenção numa coisa. Eu quero que vocês entendam aqui que existem 3 formas da gente poder parar o fogo. E que tem um princípio básico aqui também. Eu nunca vou tentar parar o fogo se eu não conseguir parar o gás também. Tá? Prestem atenção nisso. Nada adianta muitas vezes o pessoal ir lá, apaga o fogo, mas deixa o gás lá vazando. E lembra que eu falei a vocês que a maior precaução que a gente deve ser é exatamente com essa quantidade de gás acumulado? Então vamos lá. Eu tanto posso me aproximar, tá? O botijão normalmente a gente vai por baixo
porque até para o vento, para onde está dando, ele pode puxar o fogo para cima de você. Tá? Eu vou fazer essa aproximação aqui por baixo. Ó. Essa parte aqui do registro, tá? Ela está fria. Daqui a pouco ela está gelada. Tá? Diferente do que muita gente pensa. Aqui é só gás. Dá para entender? Que você passa o dedo, não tem um fogo, porque tem essa partezinha aqui, tá? Que dá essa margem de segurança. Eu quero que vocês vejam aqui que eu tenho 3 formas e a gente vai treinar uma delas. A que a gente vai treinar primeiro é o seguinte, eu quero que vocês venham aqui, ó, colocar o dedo na pontinha do registro, escorregou, fechou, fecha o registro. Essa é uma das formas. Tranquilo? Então vocês vão fazer a aproximação aqui por baixo, vão chegar, ó. Eu não quero que vocês cheguem e coloquem o dedo por cima para tentar aproximar não, porque aí sim a gente pode estar, né, ocasionando uma pequena queimadura. Então eu quero que você chegue por aqui, ó, encoste na base, só escorrega aqui o dedo. Tá dando para todo mundo entender? Depois que vocês fizeram isso, vocês fecham aqui o registro. Ah, Will, eu não estou conseguindo fazer só com a mão. Coloca a outra mão também. O que eu não quero que vocês façam. Porque tem gente que se pendura, né? Se pendura porque aí você puxando, você pode estar puxando para cima de você. Todo mundo concorda com isso, né? Então você vem aqui, ó, fechou. Normalmente com o outro dedo já dá para fechar. O que que pode acontecer? Do registro estar tão antigo, tão velho, de estar preso aqui o local. A abazinha aqui de fechar. Ela é como se fosse a semi-borboleta, né? Porque a borboleta mesmo é essa daqui de baixo. Então a gente fechou aqui, né? E com outra mão já vem e fecha. Mas eu quero dizer a vocês que se tivesse aqui uma situação que eu não tivesse a possibilidade, e vocês vão ver também outras literaturas mostrando desse jeito, tá? Mais uma possibilidade, é você chegar, ó, se aproximou, fechou diretamente. É mais uma possibilidade que vocês têm. Como também pode acontecer de vocês chegarem no local, né? Chegarem, vão lá por baixo, da forma que eu mostrei. Quando tenta fechar aqui, ó, ele está preso, ele está agarrado. Tá? Às vezes a própria mangueira já tem derretido e ficado aqui por cima, que está dificultando você de tocar nessa parte superior. Então você poderia vir aqui nessa própria borboletinha aqui do início do registro e retirar. Professor, eu retirei o registro e mesmo assim ficou vazando, né? Aí é porque o defeito, né, está nessa parte aqui interna que a gente chama de ringue ou na válvula VC. Vocês vão ver que tem até situações em que, se ele continuar vazando, vocês vão ter que retirar esse bujão, colocar num canto aberto e chamar o bombeiro. É o mais correto a se fazer. Mas normalmente ele vai vazar lá, num ambiente aberto, ele vaza até secar. Essa partezinha aqui da ponta, né, pode estar com a mangueira. Só que normalmente, quando acontece delitar o fogo aqui, a mangueira já vai ter derretido, né? O bujão vai chegando até o final, aí o que a criatura faz? Se eu estou dizendo a vocês que é 85% líquido e só 15% de vapor, tem uma chance do líquido passar pelo registro, vir para a mangueira e fazer com que haja um incêndio. Às vezes, por causa de 5, 10 minutos, a gente está colocando a vida da nossa família toda em risco. Tá? Mas às vezes era informação que a gente não tinha, né?